Amém? Convido a igreja que juntamente comigo abramos nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10, versículo 17. Lucas, capítulo de número 10, versículo 17 ao 20. Nosso irmão Écio aqui já fez o convite, você que está nos assistindo, você tem a oportunidade também de estar nos visitando. Rua 10, quadra 25, em frente à Estância Fortaleza, ponto de referência. Você que nunca esteve aqui conosco tem a oportunidade de estar nos visitando e ser abençoado. Amém? A igreja achou? Diz assim a palavra do Senhor: eis que vos dou poder, ou melhor dizendo, versículo 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Versículo 20. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Glórias a Deus. A igreja pode tomar o assento. Eu quero trazer hoje uma palavra para a igreja sobre a alegria da salvação. Amém? A alegria da salvação. O texto que nós lemos de Lucas capítulo 10 fala sobre a convocação, fala sobre a missão que Jesus ele coloca sobre os seus discípulos, dá a ele, a 70 homens, a responsabilidade de levar a sua palavra, de fazer a sua obra. Jesus ele diz em Lucas capítulo 10, no versículo 1, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. Aqui do versículo 17 ao versículo 20, no qual nós lemos e fazemos menção nessa noite, nós podemos destacar basicamente 3 coisas. A primeira delas é a necessidade de se fazer a obra do Senhor e a necessidade de se comprometer em fazer a sua vontade, em atender o seu querer, em, na verdade, se comprometer, se compromissar em fazer a sua obra. No versículo de número 19, no versículo de número 17, na verdade, de Lucas capítulo 10, e diz: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus ele envia 70 homens, não era por onde Jesus não iria passar. No versículo 1 do capítulo 10, diz explicitamente que eles iam adiante de Jesus, por onde Jesus ainda ia passar. Então, aqui nos dá a entender que a obra que nós fazemos não substitui aquilo que Jesus ele vai fazer. Pelo contrário, aquilo que nós fazemos
ele é uma semente, ele é um início da obra que Jesus ainda vai fazer. Daí a necessidade, daí a importância de muitas das vezes, quando eu dou uma palavra para uma pessoa que não conhece a Jesus, de quando eu dou uma palavra, eu faço um convite a uma pessoa, ao meu vizinho, ao meu amigo, a uma pessoa que não conhece os caminhos do Senhor, de quando eu dou um conselho baseado nos fundamentos bíblicos, aí a importância, porque eu estou lançando uma semente naquele coração. Paulo, ele diz, eu semeei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós temos que entender, muitas das vezes, tem uma pessoa que falou para mim, eu não concordo, a pessoa vai lá na igreja, aceita Jesus e a igreja diz, ganhamos uma alma para Jesus. E a verdade é que aquela pessoa ela tem que passar por um processo, até que ela se solidifique no corpo de Cristo. Mas a verdade é que naquele momento uma semente está sendo plantada. A verdade é que naquele momento a palavra do Senhor, ela começa a fazer efeito naquela vida. É assim, de um outro lado, que o mal também opera. Muitas das vezes, só precisa de um convite para algo de errado naquela vida, para começar a trabalhar. Aí, aquilo que era tão chocante, como por exemplo, a pessoa experimentar algo, algum vício, ela experimenta a primeira vez, é algo chocante, é algo que ela não gosta, é algo que ela estranha, é algo que não está condizente com ela, mas na segunda vez já não é tão chocante, na terceira vez já está mais suave. É a mesma coisa quando você vê um filme, uma cena chocante, pesada, quando você já vê pela 10ª vez, já não é tão chocante, já não é mais tão forte para você. É assim mesmo a palavra do Senhor. Quando nós trabalhamos para Deus, em cima de uma alma, em cima de uma vida, em favor de uma família, Deus ele começa a trabalhar. Deus ele começa a agir. Nós abrimos a porta para Deus naquela alma. E Deus ele começa a trabalhar. Jesus ele falou, a verdade é que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Jesus ele está dizendo que há muito trabalho para se fazer, mas são poucos aqueles que se voluntariam. São poucos aqueles que se dispõem. São poucos aqueles que dizem, Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu topo. Senhor, eu quero ir. Senhor, eu encaro o desafio. Eu quero entrar nessa obra. Eu quero te ajudar. A verdade é que quando os 70 eles se dispõem a trabalhar aí à frente, eles entendem que o trabalho que eles estão fazendo tem maior rendimento. Só Jesus pode fazer o trabalho, mas quando se junta mais 70 pessoas junto com ele, eles ganham mais terreno, Satanás é envergonhado e o reino de Deus ganha proporção. Quando ele diz no versículo 17, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, Jesus ele falou, eu vi Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. A verdade é que o relatório que os discípulos estavam trazendo para Jesus, Senhor, no teu nome nós fizemos maravilha, no teu nome nós falamos para o demônio, sai deste corpo, e ele saiu, no teu nome nós falamos enfermidade, abandona esta vida, e ela abandonou. Eles estavam falando, Senhor, é verdade, no teu nome há poder, no teu nome nós podemos fazer maravilha, no teu nome, aleluia, vidas são transformadas, no teu nome, o reino das trevas é devastado.
A verdade é que no teu nome há poder. No teu nome nós fazemos maravilhas. Os discípulos voltaram alegres, voltaram com alegria, voltaram com ânimo. E esse ânimo que nós temos quando nós fazemos a obra do Senhor. Porque a verdade é que muitas das vezes nós fazemos coisas que muitas das vezes esperamos recompensa, mas a recompensa maior quem nos dá é Deus. A alegria de nós fazermos a obra do Senhor, de fazermos a sua vontade, é porque nós esperamos uma recompensa maior, que Paulo ele diz, aleluia, que aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A recompensa que Deus ele tem para a sua igreja é muito grande. A recompensa que Deus ele tem para os seus servos, ela é satisfatória, ela é abundante, ela nos surpreende. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos eles dizem, Senhor, a verdade é que há poder no teu nome. Há poder, os demônios obedeceram a nossa voz, o reino das trevas não teve poder contra a gente, porque nós fomos enviados no teu nome. E Jesus ele fala no versículo 19, eis-vos dou poder para pisar em serpentes e escorpião e toda a força do inimigo e nada vos fará dano. Em segundo lugar, o que Jesus estava falando é eu capacito a cada um. Eu não só vos envio, mas eu capacito, eu dou poder. As habilidades que você tem, você fala bem, você se comporta bem, você trabalha bem, o que você faz com excelência. O que você organiza, você faz diferente do que todos. Não só as habilidades que você tem, eu uso, mas eu também dou poderes sobrenaturais a cada um. Eu não preciso citar aqui, é sabido de todos. Você pode ver, tanto na nossa igreja, quanto em outras denominações, Deus operando, pessoas com causas terminais, sendo curadas, com câncer. E Deus, não é o homem, irmão, é Deus que faz o milagre. É Deus que protege, é Deus que realiza maravilhas. Coisas que você não poderia solucionar. Eu já relatei aqui, já contei alguns testemunhos que já aconteceram na minha vida. Dentre eles, Deus me livrou em um acidente, aonde na BR-316, a 80 km por hora, em um acidente de carro, Deus ele poupou a minha vida e dos que estavam juntamente comigo. O carro de cabeça para baixo teve que ser guinchado, daí você vê a gravidade do problema, mas eu saí de dentro do carro sem nenhum arranhão. O que é isso? É probabilidade? Não, é um milagre de Deus. É Deus que faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia citar outros. E também toda a igreja. Aleluia. É Deus que faz o milagre, é Deus que opera a maravilha. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus aí fala, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quem reveste de poder é o Espírito Santo. Quem dá poder, capacidade sobrenatural, unção, é o Espírito Santo. Aleluia. E quando ele reveste a sua igreja de poder, o seu servo, a sua serva, Satanás não tem poder. Satanás tem que se submeter. Aleluia. O demônio que agia contra a sua vida, para transtornar a sua família, tirar a paz da sua casa, te conduzir a vícios, tem que cair fora. Perde o poder, você ganha autoridade. Você já foi comprado, já foi lavado pelo nome de Jesus. Você tem autoridade na sua mão. Você não pode ser tímido. O problema é, entra na sua casa, entra na sua família, o que é que você faz? Se desespera, corre para um lado, corre para outro, contacta quem?
Deus, ele deu autoridade para você. Você tem autoridade para estender a sua mão e repreender. Enfermidade sai, problema cai fora. Todo mal que assola a minha família cai fora. Eu expulso, eu repreendo de dentro do meu lar. Olho gordo. Você, Deus, ele deu para você autoridade, aleluia. Porque Jesus, ele tem autoridade e dá para a sua igreja. Mateus capítulo 28, ele diz, versículos 19 e 20, toda autoridade me foi dada, todo poder me foi dado no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus, Marcos, no capítulo 1, que diz que ele estava no deserto, sendo tentado, Marcos vai relatar que existiam várias feras lá, ele cercado de feras, mas os anjos, Deus ele enviava para o guardar. É a mesma coisa, Deus ele envia para guardar a sua vida, guardar a sua casa, aleluia, guardar o seu trabalho, porque Deus ele tem autoridade e ele confere à sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava falando, olha, a autoridade que vocês têm, foi eu que dei para vocês, foi eu que dei, eu vos dou autoridade, para vocês pisarem escorpiões, todo o poder das trevas, e nenhum mal vos fará dano. Jesus ele estava falando isso para a igreja, mas os discípulos eles chegam alegres, e Jesus ele diz, olha, eu vou dar para você uma razão maior para vocês estarem alegres. A razão maior para vocês estarem alegres não é vocês orarem, o paralítico levantar. A razão para vocês estarem alegres não é para vocês orarem, estenderem a mão e o demônio ir embora. A razão para vocês estarem alegres não é vocês disserem para o paralítico anda e ele andar. A maior razão, o maior motivo para vocês estarem alegres, aí entra o versículo 20. Mas não vos alegreis porque vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele está falando, olha, você tem que levantar de manhã e se alegrar, não porque você tem o seu carro, porque você tem a sua casa, tudo isso é bom. Não porque o seu negócio está indo bem, tudo isso é bom. Não porque a sua conta bancária tem alguns dígitos, tudo isso é bom. Não porque a sociedade você tem uma certa posição, tudo isso é bom. Mas nada substitui a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que não sabe nem o preço da gasolina. Tem muita gente que não sabe nem quanto tem dentro da conta bancária. Tem muita gente que não sabe nem quanto é que ele gasta por mês, porque tudo que ele quer, ele tem. Tudo ele é respeitado, tem posição social, tem carro, tem casa, mas a salvação não tem. Não adianta de nada. Não adianta de nada. E Jesus ele diz, alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito nos céus. Alegrai-vos antes, porque vocês têm a salvação, aleluia. Porque vocês receberam a salvação, aleluia. O nosso irmão leu aqui, quando aquela mulher, ela falou para Jesus, aleluia, Jesus ele fala para ela, se tu conhecesses o dom de Deus, se tu soubesses o que era o dom de Deus, tu me pedirias água e eu te daria, aleluia, a água da fonte da vida. Tu conhecerias o meu dom. Qual é o dom de Deus? Romanos capítulo 6 versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É o dom gratuito de Deus, aleluia. Ele quer conferir esse dom, aleluia, a todos aqueles que chegarem a Ele.
Não existe alegria maior, meu irmão, do que nós estarmos, aleluia, do que nós termos a certeza da nossa salvação. Não tem alegria maior do que nós termos a certeza de que Deus está no nosso lado. Não existe alegria maior de que nós termos a convicção de que nós podemos passar pela prova. O problema pode vir o corona, pode vir a dificuldade, pode vir a tribulação no seio da família, pode vir a crise do social, pode vir um problema financeiro, mas nós temos a certeza, a convicção de que Deus está conosco, de que nós temos a salvação. Aí se encaixa o que diz Abacuque no capítulo 3, no versículo 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, não haja o fruto da vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam seu mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu posso me alegrar na tribulação, porque eu sei que Deus está comigo, e Ele permitiu que eu passasse por aquele momento, e Ele tem poder para me tirar dele na hora que Ele quiser. Eu tenho a alegria que eu posso passar pela dificuldade, porque eu sirvo o Deus da providência, aquele que age no momento certo. Eu posso passar pelos momentos de injustiça, porque eu tenho a alegria que eu sirvo o Deus que é justo, que é poderoso, e no momento certo Ele vai julgar a minha causa. Louvado seja o nome do Senhor. Este era Jó, que em um momento ele tinha tudo que uma alma, tudo que um homem podia desejar, Jó ele tinha. Tinha fazenda, tinha funcionários, tinha abundância de gado, tinha abundância de ovelha, tinha uma família bonita, 7 filhos, 3 filhas, tinha tudo. E para completar, ainda tinha a presença do Senhor na sua vida. E para completar, servia o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E Jó, ele era um homem muito feliz. Só que Jó, ele tinha princípios, Jó, ele tinha valores. A palavra do Senhor vai dizer, Jó capítulo 1, versículo 1, diz que havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia vai citar primeiramente as qualidades de Jó, não vai citar o que Jó ele tinha, não vai citar a riqueza de Jó, não vai citar se Jó ele era bonito, não, a Bíblia começa a falar do caráter de Jó. Jó ele era íntegro, isto é, ele não era parcial, não faltava com a verdade. Jó, ele era um homem que se desviava do mal, aleluia. Jó ele via o mal, opa, aqui não, deixa eu ir para cá. Jó se desviava do mal. E Jó ele era um homem alegre. Por quê? Porque ele servia a Deus. E a alegria que Jó ele tinha, a felicidade, a completude que Jó ele tinha, não cessou depois que ele perdeu tudo. Tanto é que Deus ele dá testemunho dele para Satanás e fala, tu vistes o meu servo Jó? Deus ele fala, é como se Deus estivesse chegando para Satanás, pode tentar aquele lá, que aquele eu digo, aquele eu boto a minha mão no fogo, que esse não me nega, aleluia. Deus ele estava falando isso, e mesmo depois que Jó perdeu tudo, Jó ainda tinha alegria, e era o suficiente para ele se prostrar e adorar a Deus, porque ele tinha a convicção que o mesmo Deus, que quem tirou tudo aquilo dele foi Deus, e o mesmo Deus que tirou tinha poder para devolver a tudo aquilo que ele tirou. Jesus ele está falando, mas não vos alegreis, porque se sujeitem os espíritos, porque vocês têm poder sobre os espíritos, porque vocês repreendem os espíritos, vocês têm que se alegrar antes, porque vocês têm a salvação, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida, aleluia. Nós temos que ter a alegria, nós temos que nos lembrar todos os dias que o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu convido a igreja a se colocar de pé.
Nós temos que nos lembrar todos os dias desta dádiva imerecida que é a salvação, concedida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue derramado no Calvário. Salvação esta que todos nós, toda a humanidade tem acesso, através da confissão, através do momento em que nós dobramos os nossos joelhos, abrimos as nossas bocas e falamos: Senhor, eu te aceito, e eu reconheço que nenhum outro Deus há além de ti, e eu te aceito como meu único e eterno Salvador. Confissão essa que todos nós um dia já fizemos, e outros tantos que têm a oportunidade de fazer ainda. Se porventura algum de nós, aqui essa noite, que entrou com a sua fé abalada, entrou com a sua confiança esmorecida, baixa, as tribulações do dia a dia, as dificuldades, as lutas que nos aflige, que nos combate, que nos sufocam, e muitas das vezes nós nos colocamos fracos diante do pecado, diante das dificuldades, e nós sabemos que estamos fracos, nós sabemos que nos distanciamos, muitas das vezes não temos mais o ânimo de orar, fazemos por obrigação, fazemos apenas para cumprir uma rotina, que não temos o ânimo de buscar ao Senhor na palavra, de conhecer o Senhor mais e mais. Mas Deus essa noite nos chamou, aleluia, e nos trouxe até a sua casa, porque Ele disse: eu quero novamente que você tenha o ânimo da salvação. Aleluia. Eu quero que você tenha novamente a convicção de que você, aleluia, foi lavado, foi remido, foi comprado pelo meu sangue. Eu quero que você novamente tenha um relacionamento que nós tínhamos, tenha novamente a comunhão que nós tínhamos. Eu quero novamente que tenhamos, aleluia. Deus não quer que você saia daqui essa noite sem que você tome essa decisão: Senhor, eu quero hoje sair daqui renovado, aleluia. Se eu entrei essa noite aqui fraco, eu quero sair daqui forte. Eu ouvi a tua palavra, ela vai fazer efeito na minha vida, e eu quero sair daqui com a minha fé mais revigorada, eu quero sair mais crente do que eu entrei, aleluia. Nessa noite, se você quiser tomar a decisão, aleluia, de aceitar a Jesus como seu único e eterno Salvador, e se você quiser tomar a decisão: eu sei, Senhor, que eu me afastei dos teus caminhos, que eu não estava na posição e que eu não estava no lugar onde tu querias que eu estivesse, e eu quero me reconciliar contigo. Você também tem a oportunidade. Eu convido você nesse momento a sair do seu assento, a tomar, aleluia, aqui à frente, e nós iremos orar por você. Se você quiser tomar essa decisão essa noite, de aceitar a Jesus, nessa noite está sendo ofertada. E nesta noite eu quero orar com a igreja, aleluia, para que Deus Ele venha nos fortalecer.